E aí galera, beleza? Pessoal, seguinte, vídeo de hoje, 4 peças que você tem que tomar cuidado na bicicleta, porque o desgaste é mais acentuado, né? Então, para muita gente eu pergunto, viu, qual que é a peça que tem a menor vida útil na bicicleta? E a grande maioria das pessoas respondem, pneu. E não é pneu, calma aí, vamos lá. Então vamos começar falando sobre essas peças. E inclusive tem peças dessa que se você não fizer a substituição, o buraco é bem mais embaixo. Ou seja, você depois tem que gastar uma grana muito mais alta. E essa primeira peça que a gente vai falar é a corrente da bicicleta. Então a corrente, eu ouso dizer que de todos os itens da bicicleta é o item com a menor vida útil, ok? Então vamos lá. Como que eu sei a vida útil da corrente? A corrente funciona basicamente assim, ó. Ela tem um ponto de desgaste máximo, ou seja, ela vai ficando mais longa conforme ela vai se desgastando. E aqui, essa é uma ferramentinha para medir esse desgaste. Então, por exemplo, essa é uma bicicleta nova, ó. Tá vendo? A ferramenta não entra. Na verdade, ela entra aqui e ela quase não tem desgaste. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. A ferramenta entra lá ou entra muito apertado e ela não chega nem o 0,25. Lembrando que você não pode forçar ela, né? Você tem que só apertar um pouquinho e ela chega próximo a 0,25, né? Então essa ferramentinha aqui é a ferramenta que mede o desgaste da corrente, ok? Então essa ferramenta ela mede o desgaste da corrente. Essa corrente é uma corrente de 8 velocidades, ok? As bikes de 6, 7, 8 velocidades, o ponto de troca aqui na ferramenta é quando ela está em 1.0, ok? Quando ela está em 1.0 é o ponto de troca da corrente, ok? Então, esse é o ponto de troca. O que acontece se eu deixo passar o ponto de troca? Primeira coisa, que se você colocar uma corrente nova, ela não vai casar mais com a relação. Então, em vez de 1.0, chegou a 2.0, por exemplo. Se eu colocar uma corrente nova, já não casa mais. Aconteceu esses dias, uma pessoa veio aqui, a corrente passou do desgaste, deixou... Na verdade não sabia dessa questão de troca de corrente, tem muita gente, a grande maioria da galera não sabe disso. E uma corrente, uma relação, ou seja, pé de vela, cassete, que seria para durar algo em torno de 15, 20 mil quilômetros, você fazendo a troca da corrente, ele passa a durar algo em torno de 5 mil, né? Dura 1/4 do tempo. Ou nem isso, 3 mil já começa a pular. O que acontece quando a corrente está muito gasta e a relação está muito gasta? A hora que você faz força na bicicleta, a corrente ela pula por cima dos dentes da engrenagem. E isso faz com que parece que a bike patina, né? Então isso é um ponto, se a sua bike está acontecendo isso, de você, a hora que você coloca a força, ela escapa, como se fosse escapando, como se a marcha estivesse trocando sozinha, isso significa que a sua corrente e a sua relação já era, né? E muitas das vezes você tem que trocar tudo. Na grande maioria das vezes, pé de vela, corrente e cassete. Você tem que trocar esses 3 itens. Uma dica para você, agora finalizando a parte da corrente, que algumas pessoas têm utilizado e passam um feedback que tem dado certo, é utilizar 3 correntes. Então você vai pegar a primeira corrente, quando ela inteirar 1.0, você vai tirar ela, fazer uma marcação, que aquela é a primeira, vai colocar uma segunda corrente nova. Após isso, você vai usar até 1.0 a segunda corrente, vai tirar ela e vai colocar a terceira corrente nova. Vai marcar a segunda como segunda, a primeira. Após a terceira atingir o ponto de 1.0, o correto seria você ir substituindo por corrente nova até as correntes novas não engatarem mais, ok? Mas, dessa forma, o que a galera tem feito? Tem voltado a primeira corrente. Então volta lá a primeira corrente, usa uma certa quilometragem. Daí você não consegue mais medir a corrente, mas daí você usa por quilometragem. Eu vou usar mais 500 quilômetros ou mais 1000 quilômetros. Então a primeira corrente, 1000 km. Segunda corrente, mais 1000. Terceira corrente, mais 1000. Foi terceira, volta para a primeira. E vai fazendo esse rodízio entre a primeira e a terceira corrente até a relação não conseguir usar mais. Então dessa forma, com 3 correntes, você consegue rodar ali 15, 20 mil quilômetros sem ter o perigo de escapar a corrente, né? Sem o BO de escapar a corrente. Vamos lá, segundo item que você tem que tomar cuidado na bicicleta é
pastilhas de freio. Pastilha de freio é bem fácil de você verificar, né? Então, como que eu verifico a pastilha, Herbert? Você vai tirar a roda da frente, a roda de trás, né? Então, rosquei aqui, ó, tira a roda e vai olhar lá o quanto tem de pastilha, ok? Então, você vê ali o ferrinho, ó, e a pastilha. Então, se essa pastilha ela tá já quase sumindo, não tem quase mais nada, você tem que trocar a pastilha. A pastilha é outro ponto que, se você não cuidar e acabar usando ela mais do que é devido, você acaba tendo que trocar o disco. Porque quando ela chega no ferro, ela começa a desgastar o disco de freio, o rotor. Se você não troca a pastilha com a vida útil correta, você acaba tendo que trocar os rotores de freio. A pastilha você vai pagar em torno de uma original Shimano, 90, 70 reais. Entre 70 e 90 reais. Se você for colocar uma paralela, é entre 20 reais, ok? Mas é melhor você colocar uma paralela do que andar com pastilha no ferro. Às vezes você, eu não tenho dinheiro para trocar a pastilha, coloca a paralela, então. O que acontece? Se você não tivesse trocado, talvez em pouco tempo você teria que trocar o disco, que custa 100 reais, cento e poucos reais cada rotor de freio. Isso levando em consideração os rotores de freio Shimano de sistema travão. Se você for para o freio de parafuso, ele custa um pouco mais em conta. Então, segundo item é a pastilha. O terceiro item da bicicleta, que geralmente costuma gastar também, então nessa escala vamos supor que o primeiro seja a corrente, depois é pastilha que você tem que ficar ligado, depois disso vai ser pneus. Então pneu, principalmente o pneu traseiro, desgasta muito mais. A média é 2 pneus traseiros para um dianteiro, essa é a média. Pode ser que seja tipo 1.75 pneu traseiro para um dianteiro, mas a média é isso aí. Então o pneu traseiro desgasta bem mais rápido. Uma dica que eu deixo aqui para você, já falando em pneu, é fazer o rodízio do pneu. Então, para você conseguir chegar na troca dos dois junto, né? Então trocar os dois junto. Ou, em vez de fazer o rodízio do pneu, gasta bem o traseiro. O principal pneu na bicicleta é o dianteiro. Por quê? Porque se você perder a tração traseira da bicicleta, você vai se machucar? Com certeza. Só que a chance de você controlar a bicicleta é muito maior do que você perder a dianteira. Porque perdendo a dianteira, você não tem mais controle sobre a bicicleta. Então, uma dica que eu dou, bem legal, é em vez de quando o pneu traseiro estiver meia vida, você passar ele para frente ou da frente para trás, que é o que a gente chama de rodízio, é você fazer o seguinte: quando o traseiro já estiver bem gasto e você for colocar um pneu novo, você pega o da frente, joga atrás e joga um novo na frente, para nunca estar rodando com o pneu gasto na frente. É o que muita gente faz nos carros. Então os carros, o pneu mais importante do carro é o pneu traseiro, né? Inclusive eu já errei muito nisso, de colocar um pneu bom na frente e o careca atrás, e eu assistindo Auto Esporte me liguei nisso. Os caras passaram várias dicas legais. E no carro é assim, pneu bom atrás, pneu mais gasto na frente, que é o contrário da bicicleta. Então a bicicleta você tem que realmente levar em consideração que o pneu de trás ele pode até estar meia sola, mas o da frente é um pneu que a segurança é primordial, principalmente se você anda em estradas rurais, né, em off-road. Agora vamos lá, o quarto item da bicicleta que você tem que tomar cuidado e ele passa a ter uma vida útil muito menor se você não fizer a manutenção, é movimento central, a peça que vai aqui dentro da caixa de centro. Então essa peça, o que acontece? O movimento central é algo que, primeiro, ele recebe muita força, porque toda a força que você aplica no pé de vela vai para ele, então toda a força da pedalada sobrecarrega ele. E o segundo detalhe é que ele é mais baixo, é uma das peças mais baixas da bicicleta. Isso faz com que todo o pó que a bicicleta levanta a hora que você está andando na estrada de chão, chegue nele primeiro. Então acaba entrando muito pó ali e tudo mais. E o terceiro ponto é que, eventualmente, quando você lava a bicicleta, quando você pega chuva e tudo mais, a água ela acaba entrando pelos tubos, ok? Então, por exemplo, a água que entra aqui pelo tubo da caixa de direção, ela desce para o movimento central. A água que entra aqui pelo tubo do selim, desce para o movimento central. A água, enfim, é um ponto de convergência de água. Toda a água entra para ali. E a grande maioria das bikes não tem furo embaixo da caixa de centro.
Então a água acaba acumulando ali. Um dos pontos da bicicleta é que ela tem furinhos aqui atrás, ó. Então se você olhar aqui no chainstay, tem esses furinhos, tanto ali quanto do lado de cá, né? Bem aqui. Então esses furinhos servem para sair água. Mas para isso você tem que empinar a bicicleta e deixar ela empinada, porque daí a água que está na caixa de centro vai escorrer e vai sair por esses furos. Algumas bicicletas não têm acesso, a caixa de centro não tem acesso ao chainstay, então a água acaba acumulando ali e virando ali um liquidificador. Então o movimento central é um ponto que ele tem um desgaste mais acentuado por esses dois primeiros pontos que eu te falei e pelo terceiro ponto, que é o acúmulo de água ali, ok? Como que eu aumento a vida útil do movimento central? Simples, fazendo manutenção. Então, dando um pouco mais de atenção ao movimento central. Se você ouvir qualquer estalo, qualquer coisa, já ir lá e fazer a manutenção, ou com uma certa frequência. A cada 2 meses eu vou levar e vou fazer a manutenção aqui. E pede o feedback do mecânico. Leva, tipo, primeira vez, com 2 meses de uso, você leva lá, pede pro cara abrir e fazer a manutenção. E daí você pergunta, viu, como que tava? O cara falou, não, tava limpo. Seu movimento central tava limpo. Joga para 3 meses. Depois você pergunta de novo pro mecânico, como que tava o movimento central? Ele falou, ó, tava limpo. Você joga para 4 e vai fazendo esses testes até o momento que ele falar, cara, tava bem sujo. Então você volta 1 mês, que é o tempo suficiente. Claro que tem a questão do uso, né? Então se você fizer aquele uso muito acentuado, aquele pedal de barro, de água, foi na cachoeira, deixou a bike mergulhada dentro da cachoeira, você tem que ter certeza que você vai ter que encostar essa bike e fazer a manutenção, pelo menos no movimento central. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você, espero que possa ajudar muitas pessoas que estejam começando com a bike, não entende esses pontos e depois acaba tendo uma pancada muito maior na hora da manutenção, porque acaba tendo que trocar peças que, se você fosse ligado e soubesse dessas dicas, você não precisaria gastar uma grana. Como eu estou te ajudando com esse vídeo, ajude seus amigos também. Encaminhe esse vídeo para o máximo de amigos possível, principalmente os amigos que estão começando, porque tem muita gente, ou a grande maioria dos ciclistas, não conhecem algumas dessas dicas. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, valeu, fiquem com Deus e até mais!